A disputa mais importante do momento depois das eleições de 2014. Quem vai comandar a Câmara dos Deputados? Há uma pedra de 1 tonelada no meio do caminho do PT. Eduardo Cunha, homem forte do PMDB e que está desafiando os petistas. O que fará o Partido dos Trabalhadores? Vai dobrar a espinha ou vai lançar candidato? Acompanhe os melhores momentos da entrevista que eu fiz com ele, Eduardo Cunha, deputado federal pelo PMDB. Olá, seja muito bem-vindo. Você está em TVja, TV de Veja.com e hoje o assunto é sobre uma das disputas mais importantes, se não a mais importante, depois da eleição para a presidência da República. Eu falo da presidência da Câmara Federal. E o homem que está no centro dessa disputa é o líder do PMDB na casa, deputado Eduardo Cunha, que conversa aqui comigo. Tudo bem, deputado? Tudo bem, prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu, deputado. É um paredão petista tentando barrar a sua candidatura e, obviamente, é que o senhor chegue até a presidência da Câmara. Parte do PMDB também está ali se enroçando com o PT, em especial o PMDB ligado a Michel Temer. Como é que está essa disputa? Quer dizer, é uma guerra de titãs? Bom, em primeiro lugar, com relação ao meu partido, o PMDB, a minha bancada já me escolheu unanimemente para que eu a representasse nessa disputa para a presidência da Câmara. Com relação ao PT, o PT vem e invoca um suposto acordo de rodízio que tinha nas duas legislaturas anteriores e que o PT e o PMDB dividiram os biênios, um biênio cada um a cada uma da legislatura. Só que naquele momento nós éramos juntos bancadas muito maiores, perdão. Hoje nós somos menores. O PMDB tem 66 na nova legislatura e o PT 69. Então são 135 deputados apenas de 513. Então um acordo que os dois partidos pudessem fazer e que fosse em rodízio achar que a casa inteira iria aceitar, isso hoje não tem correspondência na realidade. Por isso que eu disse que nós temos que construir e eu busco construir uma candidatura do PMDB nisso. Mas, de qualquer sorte, a gente tem aí, é público, está nos jornais, né? Michel Temer articulando para cá e para lá, tentando fazer uma forma aí de puxar o seu tapete, colocar uma casca de banana aí no meio do caminho. Como é que esse carioca aí tem resolvido essa questão doméstica? Eu não vejo que o Michel está buscando colocar a casca de banana, não. Ele está querendo, numa posição como ele é o vice-presidente da República, é normal, é natural defender o governo. E, consequentemente, ele quer, como vice-presidente da República, que a minha candidatura não seja uma candidatura que seja configurada como de oposição ao governo. E ela não é de oposição e nem pode ser. Nenhuma candidatura à presidência da Câmara, ela tem que ser feita por oposição, ela tem que ser feita pelo parlamento. Eu quero, ao mesmo tempo, ser correto com todos os lados, inclusive com a oposição e com o próprio governo. Tem que ser uma candidatura da independência do parlamento, que o parlamento possa exercer a sua atividade sem submissão ao palácio e, ao mesmo tempo, sem ser oposicionista. Dá para fazer com equilíbrio. Aliás, hoje o PMDB ocupa a presidência da Câmara, o Henrique Alves faz isso com equilíbrio. Eu quero tentar seguir na linha que o Henrique está tendo hoje, de atuar o parlamento com independência. É isso que eu estou buscando. Agora, deputado, logo depois da eleição, o próprio Henrique Alves e o senhor mesmo protagonizaram aí um momento que foi bastante complexo para o PT, mas importante para a sociedade, que foi a derrubada do tal decreto 8243, que cria os conselhos populares e que é batizado aí de decreto bolivariano. Claro que para o país foi um grande avanço, até porque o decreto, gente, é inconstitucional. Ponto, acabou. É inconstitucional. O próprio ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, nos disse isso aqui em entrevista. E isso deixou a turma do PT, azedou um pouco mais os ânimos, né? O que aconteceu? Veja bem, o PT não pode reclamar por isso por uma razão muito simples. Há 3 meses estão tentando derrubar esse decreto. Na realidade, a campanha eleitoral, ela tirou os parlamentares do exercício da sua atividade normal pela própria campanha. Consequentemente, não tinha quórum. Para poder votar, isso é um projeto de decreto legislativo que revogava o decreto do Poder Executivo. Esse projeto de decreto legislativo precisava ter urgência. Para ter urgência, precisava de 257 votos favoráveis. Mesmo diante do embate do PT, durante a campanha eleitoral se obteve a urgência. Porém, a continuidade da votação para votar o mérito não foi possível porque caiu o quórum toda a sessão. Quando acabou a eleição, na primeira semana que tinha quórum na casa, era o primeiro item da pauta. Ninguém mudou de posição, nem nós e nem o PT. Então o embate era natural. Ninguém pode dizer porque foi 48 horas depois da eleição ou que o PMDB quis derrotar o PT. Não,
O PMDB quis derrotar o PT nesse assunto já há 3 meses. Não era agora, nessa última semana, não. Então, nós só fizemos a votação na coerência daquilo que a gente estava pregando antes. Nós não concordamos com esse decreto simplesmente por uma razão muito simples. Ele tem que ser feito através de projeto de lei. Se o Poder Executivo quisesse mandar um projeto de lei para discutir esse assunto e fosse votado na Casa e a Casa aprovasse, seria aí sim constitucional, como você mesmo se referiu ao ex-ministro Aires Brito, e, consequentemente, se obtivesse maioria no Parlamento, seria construído com o Parlamento. Hoje, a impressão que ficou desse decreto é que se buscava substituir a representação do Parlamento por meio de decreto do Poder Executivo. Por isso que o Parlamento reagiu. Coisas dessa natureza eu sempre estarei presente para reagir. Isso eu não considero que seja contra a governabilidade. Essa é a diferença de postura que a gente tem que realçar. Ser de oposição é querer atrapalhar ou querer combater a governabilidade. Ser governo é concordar com tudo. Eu quero ser correto, independente no Parlamento, para que o Parlamento possa apreciar medidas como essa, se necessário for, impedir, por exemplo, qualquer proposta de regulação de mídia, mesmo que o PT a defenda, eu sou contrário e da parte nossa do PMDB vamos impedir sempre a continuidade de qualquer projeto que busque a regulação de mídia. Então, esse é um posicionamento que nós temos político, o que não tem nada a ver com a governabilidade. O senhor frisou várias vezes a palavra independência. Eu não sou nem contra nem a favor, sou independente. O que for bom, a gente apoia, o que for ruim, a gente tenta derrubar, é assim que vai ser. Mas a palavra independência está causando arrepios nos palacianos, em especial aí na ala mais radical do PT, na própria presidente Dilma. E nos bastidores, não é segredo para o senhor nem para ninguém, que todo mundo diz, não, o Eduardo Cunha é um perigo na Câmara, porque o Eduardo Cunha já fez levantes contra o PT, já fez levantes contra os projetos. Como é que é isso? Não, veja bem, eu acho que é um pouco de exagero. Na verdade, a gente tem posição, a gente discute conteúdo. Nós não estamos aqui para dizer que eu sou contra ou que eu sou a favor, simplesmente por birra. Quando a gente foi para determinadas polêmicas sobre determinados projetos, nós fomos discutir com base de conteúdo. Agora, fiquem absolutamente tranquilos. Quando eu quero dizer independência, eu quero dizer que o parlamento vai se comportar com a sua independência, o que significa que não será um presidente que vai estar submisso ao poder executivo. Os poderes pela Constituição, eles são independentes e harmônicos. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem que se comportar como tal. Então, no poder legislativo, eu quero ter independência e harmonia. Então, não há da minha parte, não haverá da minha parte, nenhum intuito de fazer da cadeira de presidente da Câmara um palanque eleitoral para a oposição. E, ao mesmo tempo, fiquem absolutamente tranquilos que tudo e qualquer coisa que afronte aquilo que eu entender que não é o correto, como, por exemplo, regulação de mídia, de tudo, como decreto, terá minha oposição. É uma coisa transparente, eu penso desse jeito e está colocado. Agora, nada que afete a governabilidade terá também um apoiamento meu. Eu sou a favor que a gente mantenha a governabilidade, que a gente seja correto com o Poder Executivo e possa permitir aqueles que foram eleitos pelo povo também, legitimamente, possam governar. Então, nós não estamos aqui para usar o Poder Legislativo para atrapalhar a governabilidade. Então, eu tenho uma visão muito clara desse processo, que é uma visão política do processo, que nós temos que respeitar todas as partes e exercer a independência do parlamento. Mas é isso que assusta. Não sei, não deveria assustar. Quem prega o que está na Constituição não pode se assustar. Bom, a gente acompanhou casos recentes aí de corrupção. Petrolão está sendo investigado, está aí, está na boca do povo, está na justiça. Lá na Holanda o Ministério Público já encontrou problemas, os Estados Unidos também estão investigando. E aqui no Brasil está essa confusão, só cada hora aparece um para fazer delação premiada. Petrolão, que veio depois do Mensalão. Essas duas formas foram criadas como uma espécie de fazer um toma lá da cá para ter uma base aliada gorda, parruda, com troca de vantagens. O senhor diz, olha, aqui é independência, não tem essa conversa com a gente. O que for bom a gente vota, o que for ruim a gente derruba. O senhor acha que é possível estabelecer um diálogo com o governo que tem esse modus operandi de atuar e tenta sempre fazer da Câmara um balcão de negócios? É possível mudar a ordem das coisas com esse momento político novo no Brasil? Joyce, em primeiro lugar, não é o presidente da Câmara que aprova ou que derruba, que tem 513 parlamentares, é o voto da sua maioria. Claro. Eu sou apenas apenas responsável pela pauta. Mas faz a pauta, que é muito importante. A pauta é feita, mas todos têm instrumentos regimentais para colocarem na pauta a revelia do presidente. Então não existe aí um poder imperial, não tem isso. Eu sou candidato a exercer politicamente a independência e não tomar conta do parlamento para exercer a minha vontade. Em segundo lugar, esses casos que você está falando são casos de corrupção que não saíram do parlamento, saíram do executivo. Sim.
E não foi o parlamento nem sequer que o investigou e produziu isso. O parlamento até tem uma CPMI da Petrobras, que a CPMI é do Congresso, ela não é nem da Câmara nem do Senado, foi constituída automaticamente a partir da assinatura de um terço dos deputados e dos senadores. Então, consequentemente, ela foi instalada e foi atropelada pelos fatos da delação. E a delação advém de uma investigação, que ela é feita policial, pelo juiz, pelo Ministério Público, assim como foi o mensalão. Quando o mensalão foi descoberto, foi denunciado, houve CPI, mas os efeitos de investigação que foram produzidos foram a revelia da CPI. Até pode ter contribuído naquele momento a CPI, mas eles tiveram fatos por si só. Eu acho que tanto um caso quanto o outro são casos policiais, não são casos políticos. Eventualmente pode ter tido algum agente político que se beneficiou, ele tem que ser punido, tem que ser mostrado com seu direito de defesa, punido como um caso policial, porque ninguém que está na política, pelo menos dos que eu conheço, acham que a política tem que ser feita desse jeito. Né? Todos querem participar quando são governo do governo, todos que são oposição não querem participar do governo, há quem indique e quem não indique, e mesmo os que indicam, muitas vezes, o que indica acaba arrumando um problema com quem indicou, porque a gente está vendo aí os volumes de recursos que as pessoas estão devolvendo de dinheiro, é uma coisa absurda. são todas absurdas. Uma coisa absurda. Então isso não vejo isso como tendo o volume que falo que doaram para uma campanha eleitoral e o volume que falo que roubaram. Eu acho que tem um bando de ladrão que tem que ser punido exemplarmente. E esse bando de ladrões será punido, não tenho dúvida disso. A cada dia que passa haverá mais delação ou instrumento de investigação que vai produzir as suas provas. Você vê, você falou o caso da Holanda. A Holanda produziu provas, já tomou posições. Os Estados Unidos abriram investigação. Duas, uma criminal e uma civil, imagina. Hoje não é só a economia que está globalizada, o mundo inteiro é globalizado, inclusive na penalidade, porque essas empresas elas têm influências em vários países. Existem governanças desses países, existem leis desses países. A Petrobras tem ação na Bolsa de Nova York, consequentemente ela tem que se registrar nos Estados Unidos como se tivesse um CNPJ lá. Consequentemente ela responde também pela lei americana. Então nós temos aí os seus mecanismos normais que acabarão elucidando e punindo esses escândalos. Como é que se faz para quebrar essa imagem, né, que se tem de que a relação entre o Planalto e o Congresso é um balcão de negócios, que para se compor uma base é preciso sempre negociar, é preciso sempre distribuir cargos, como é que se faz isso? Mais grave que os cargos são as emendas. O próprio Poder Executivo, não vou dizer que é esse governo, é todos os governos ao longo dos tempos, sempre usaram, esses sim, como balcão de negócios, as emendas parlamentares. Os parlamentares só recebiam o dinheiro das emendas se votasse a favor do governo. Então, isso sempre, quem transformou o Congresso no balcão de negócios foi o próprio Poder Executivo no seu tempo. Não, volto a dizer, não é esse governo, são todos os governos na democracia. As emendas para que os deputados atendam as suas bases. São emendas, são legítimas. Que muitas cidades pequenas não têm outra forma de acesso ao orçamento da União que não seja através das emendas parlamentares. Então, o que acontece? Nós criamos um instrumento, que foi até uma proposta de campanha do Henrique como presidente, do orçamento impositivo, que está no vai e volta, a gente não consegue acabar, porque o governo não quer. Na verdade, o governo não quer a votação do orçamento impositivo, porque o governo quer continuar mantendo esse instrumento. Então, isso é uma situação dos dois lados. Não adianta só você dizer que tem no parlamento quem queira participar do balcão de negócios. Tem que ter quem esteja do outro lado do balcão querendo oferecer negócio. Sim. Então, é preciso que os dois lados saibam que a relação tem que mudar. Nós temos que ter, com transparência, com clareza, políticas públicas que sejam debatidas e, como a gente mesmo fala, se eu divergir, você vai ver o conteúdo da minha divergência. Esse conteúdo a gente pode explicar em qualquer televisão de dia, de noite, a qualquer hora, que todo mundo vai acabar compreendendo. Pode até não concordar comigo, mas nós temos que acabar, sim, com o balcão dos dois lados. Então é preciso que acabe com essa pouca vergonha. Ter orçamento impositivo é um sinal que o próprio governo não está interessado mais em balcão de negócios. Se eleito presidente, qual vai ser a sua contribuição para acabar com essa pouca vergonha, como o senhor disse, esse balcão de negócios? Veja bem, em primeiro lugar, se não tiver aprovado o orçamento impositivo, farei de tudo para que ele possa ser aprovado. Em segundo lugar, se você for fazer a pesquisa histórica, os grandes avanços institucionais que a Casa teve foram sob o comando do PMDB. O próprio Michel, quando era presidente da Câmara, ele deu uma interpretação que as medidas provisórias só trancavam a pauta dos projetos de origem do Poder Executivo. Consequentemente, nós poderíamos votar emendas constitucionais, projetos de leis complementares, outros projetos que não fossem iniciativa do Poder Executivo. Consequentemente, a Casa que estava engessada, com uma forma que o Poder Executivo tem de engessar o Parlamento, é entupir de medidas provisórias, para tratar de temas banais. Então, naquela interpretação do Michel, nós conseguimos, a partir daí, deixar o Executivo
o parlamento menos dependente do executivo, o executivo, de uma certa forma, mais dependente do parlamento, que passou a ter que negociar, porque matérias eram apreciadas. Porque para o executivo, a melhor coisa que tem é o parlamento não legislar. Porque qualquer legislação que o parlamento possa fazer, o executivo sempre se porta contra. Por quê? Porque há sempre risco de aumento de despesa pública. Então, por outro lado, na gestão do Henrique foi a discussão das emendas, que é a do PMDB. Discussão da proposta do orçamento impositivo, de acabar com essa pouca vergonha das emendas. Eu pretendo ter algum avanço institucional nessa mesma linha, para que a gente possa sempre melhorar a relação do parlamento, sem que agrida ninguém. É para ter o parlamento altivo, que a gente possa lá exercer essa soberania sem qualquer tipo de atitude que possa agredir a governabilidade. Bom, o senhor falou aqui, olha, quem tiver problema, quem se sentir ofendido, procura o judiciário. Deixa eu contar uma curiosidade, que o senhor moveu várias ações já contra jornalistas, né? Umas 50, não foi isso? Não sei se foram 50, o pessoal pega no seu pé demais, deputado? Não, pode pegar, veja bem, mas eu também não me preocupo. Eu acho o seguinte, todo mundo que efetivamente, porventura, tem me agredido, quando eu falo que eu busco o Poder Judiciário, eu busco para aqueles que me agridem, não que me criticam. Aqueles que me ofendem sem o meu direito de defesa. Porque se me dão um direito de defesa e meu direito de defesa está exercido nas suas veiculações, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu não vou só ser agredido e ficar quieto. Agora, eu não reclamo, eu não busco regulação, eu busco a reparação pela via correta que é o Poder Judiciário. Que está aí, né? Para qualquer um. Para isso. Para a democracia é isso. O seu partido, o PMDB, que já foi batizado tantas vezes de colcha de retalho, são muitos PMDBs, e de fato há uma diferenciação. Se você pensa lá no PMDB do Rio Grande do Sul, é um PMDB. Se você pensa no PMDB de Pernambuco, é outro PMDB. PMDB de Alagoas é outro PMDB, né? Que partido é esse, deputado? Como é que se explica ou não se explica? Não, se explica sim, se explica perfeitamente. Até porque se você olhar o nome do PMDB, vem do antigo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Nós tivemos uma ditadura militar, que os partidos foram extintos naquele momento, foram criados 2 partidos, antigamente era a Arena e o MDB. Todo mundo que era contra a ditadura estava dentro do MDB. MDB velho de guerra. Velho de guerra. E o que aconteceu a partir daí? A partir que foi tendo a abertura e foram se criando partidos políticos, saíram várias costelas do PMDB, inclusive o próprio PSDB. É fruto de uma fusão do próprio PMDB. Então, as pessoas que estavam no PT num certo momento estavam no PMDB, que estão hoje no Partido Comunista estavam no PMDB. Enfim, o PMDB, ele abraçou todo mundo. Então, se criou uma cultura de movimento e não uma cultura de partido. Consequentemente, abraça as divergências, convive com as pessoas divergentes entre si, porque todos tinham o mesmo objetivo, que é combater a ditadura, todos reverenciar a democracia, lutar pela liberdade de imprensa. Isso é do histórico, do sangue do PMDB. Então, essa cultura ficou. Então, as divergências são explicitadas, são debatidas e todos respeitam as divergências. E mais, juntando-se a isso tudo, como o PMDB não teve projeto político nacional, o PMDB só teve, depois da ditadura, 2 candidaturas à presidência, foi Ulisses Guimarães, já depois, no fim do desgaste daquele primeiro governo, que seria do Tancredo, que foi do Sarney, e que foi com o Collor venceu a eleição. E depois Quércia, saindo candidato em 94 com aquele desempenho, o PMDB não teve candidato à presidência da República. Então, acabou sendo uma federação, uma confederação de várias federações de poder regionais. Um partido com muito mais atuação congressual e com muitos governadores. Nessa eleição, nós saímos com 7 governadores de estados. É o partido que mais governador fez e poderia ter feito mais. Então, consequentemente, o PMDB, cada governador de estado, constitui praticamente uma federação do PMDB. Então, essa cultura está muito entranhada na gente. Não há o que fazer. Só uma coisa pode fazer para mudar isso. É ter um projeto político com uma candidatura forte à presidência da República e que possa debater isso. O senhor atropelou a minha pergunta, porque como é que pode esse partido desse tamanhão, como o senhor disse, que está espalhado aí pelo país, que é a grande raiz dos outros partidos, né? Que lutou contra a ditadura, o MDB velho de guerra, que virou esse PMDB, que comanda o Congresso, que tem força política, não lançar um candidato à presidência da República, não ter esse nome, não entrar nessa corrida, né, nesse páreo. O que acontece? O que acontece basicamente? E aí leva a pecha, que o PMDB é o partido mais governista porque está no governo, independente de quem seja o governo, né? Essa piadinha vira sempre. Imagina bem, Joyce, o problema todo é que nós criamos no Brasil a cultura dos candidatos e não dos partidos que têm os seus candidatos. Então os candidatos são muito mais fortes que os partidos.
Pode ser que, na medida que as campanhas estão mostrando isso, que você está fazendo campanha eleitoral e está conseguindo mudar pesquisas eleitorais, que muita antecedência dava vitória a candidatos que acabam derrotados fragorosamente depois, porque fizeram campanha, tinham estrutura partidária, consequentemente puderam mostrar suas propostas, é uma cultura que está mudando. Porque antes você busca aquele que tem viabilidade eleitoral. Esse que tem viabilidade eleitoral sustenta a sua candidatura e, consequentemente, leva os partidos atrás. Seja o seu partido, seja aqueles que podem se coligar com ele. Então, essa cultura tem que inverter. E o PMDB vai ter que inverter. Eu não vejo o PMDB daqui a 4 anos num projeto político em aliança com ninguém sem disputar a presidência da República. Oba! Como é que é a relação sua com os líderes da oposição, com Aécio Neves no Senado? Como é que é e como será essa relação agora no próximo mandato? A minha relação é de muito respeito e continuará sendo de muito respeito. Não há razão para não ser desse jeito, né? Com todos esses eu tenho uma excelente convivência parlamentar, não convivência pessoal, como eu tenho também com os outros da base, e com respeito, porque o parlamento ele é feito basicamente de você respeitar as divergências e construir convergências. E você pode ter divergências sem ter inimigos, e você pode ter convergências sem precisar ser amigo. Então o parlamento tem essa vantagem. É preciso a gente ter essa sabedoria para poder em cada momento buscar construir a convergência. Então eu tenho com a oposição, com os líderes da oposição, vários que já mudaram, já houve mudança de líderes várias vezes, com todos uma relação muito respeitosa e todos com transparência, a gente debate os problemas, temos posições convergentes ou exercemos a divergência com a maior tranquilidade. Tendo hoje o PMDB, que foi rachado na eleição, sim, né? Boa parte ficou ali próximo do PSDB, alguns líderes individuais, né, declararam apoio ao tucano Aécio Neves. O senhor acha que isso vai ser uma rotina na Câmara? Quer dizer, a gente vai ter esse PMDB mais ligado à oposição e um PMDB mais ligado à situação? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter... A gente sempre exerceu na bancada que a gente debate as divergências, chega a um consenso sobre como votar e todo mundo vota unido. Vai continuar assim. Porque nós não vamos exercer no parlamento nem a oposição, nem a situação. Nós vamos exercer o papel que a bancada do PMDB quer exercer. Quer queira, quer não queira, mesmo aqueles que não votaram na candidatura da Dilma, o PMDB está na chapa da Dilma, tem o vice-presidente da República. Então o PMDB não tem sentido se posicionar como oposição ao governo, não se posicionará. A bancada nenhum quer disso. Agora, o que não vai impedir que tenhamos divergências e que possamos, em alguns momentos, votar contrário a pontos do governo, como esse do decreto, por exemplo. Quem o senhor prefere enfrentar, lançando o PT um candidato, Marco Maia ou Arlindo Quinalha? São todos bons companheiros, os dois já foram presidentes da casa, eu votei nos dois para presidente, no Arlindo Quinalha no seu momento, no Marco Maia no seu momento, e aquela história, time que quer ser campeão não escolhe adversário. Muito bem. O deputado Eduardo, eu já sei o que quer Eduardo Cunha, quer ser presidente da Câmara Federal. Mas quem é Eduardo Cunha? É um brasileiro que buscou a vida pública para poder exercer o seu direito de ter opinião, para exercer aquilo que ele pensa, para representar quem o elegeu e que busca na política não a ambição de poder galgar espaço, porque eu nunca busquei nada por ambição, apenas o exercício da sua profissão que ele escolheu ter, com o seu desempenho correto, buscando atender às necessidades da população mais carente e buscando também, ao mesmo tempo, não trair a confiança daqueles que me elegeram. Ser correto com todos, de uma forma leal e poder divergir sem ter qualquer tipo de problema, se assim eu entender. Muito bem. Eduardo Cunha, líder do PMDB, lança a candidatura. É dia 2 de dezembro. Não tem conversa, não tem paredão. Se tiver paredão, pula o paredão. Pula o paredão. A presidência da Câmara Federal. Como eu disse no começo dessa nossa conversa, hoje é talvez a eleição mais importante e mais disputada, né, desde a eleição para a presidência da República. É o que está movimentando toda a política pela importância toda que tem a Câmara, pela importância que tem o Congresso. Deputado, muito obrigada pela entrevista, boa sorte e até a próxima, logo depois da eleição. Se Deus quiser, voltar como presidente. Muito bem. Compromisso? Compromisso. Tá bom. Obrigada, deputada. Até a próxima. Obrigado a vocês. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, a programação não para, você já sabe, então já já a gente se vê. Muito obrigada pela companhia. Tchau.